Vamos explorar juntos, então, esse conjunto de programas e movimentações feitas pelo governo federal. Eu converso agora com o nosso colunista, Tony Volpon. Tudo bem, Tony? Bem-vindo. Boa tarde para você. Tudo bem. Quero te ouvir sobre esse cenário, esse movimento feito pelo governo federal, não só a questão que já era esperado com relação a uma queda da gasolina, mas antes de mais nada, sobre esses programas que a gente mostrava agora há pouco, que podem injetar todo esse dinheiro na economia. Estamos falando de mais de 80 bilhões de reais na economia. O quanto que isso pode, no fim das contas, causar até um movimento inflacionário diante de um cenário que a gente está ainda com uma política monetária bem restritiva, Tony? Vai contra tudo que o Banco Central está tentando fazer, né? Para finalmente começar o tão desejado e esperado ciclo de corte de juros. Agora, é uma prática típica, né, de você procurar, especialmente usar medidas de crédito, que não são contabilizadas como gastos primários, para aumentar a demanda. Então, a gente viu isso sendo muito utilizado durante o governo Dilma Rousseff, né, no seu primeiro mandato. É, Agora a gente está vendo uma versão um pouco mais light, né, mas a estratégia é a mesma, né, dizer ao mercado ou alegar que você está cumprindo uma política fiscal austera, porque você está atendendo a meta fiscal, que, né, a maioria dos analistas acreditam que será de fato atendida neste ano, né, dado que várias despesas acabam também não sendo contabilizadas, né? Mas ao mesmo tempo, né, ficar criando esses programas que acabam também aumentando o nível de crédito, tudo para tentar bombar o crescimento antes da eleição. Pois é, a gente sabia que eventualmente esse cenário poderia acontecer, ainda mais em ano eleitoral, naturalmente é algo que geralmente acontece. Mas aí, olhando para esse levantamento do BTG, o BTG está dizendo o seguinte, que a meta pode ser cumprida mesmo com esses movimentos feitos pelo governo federal. Eu até queria entender o quanto que o mercado pode comprar essa leitura que o BTG fala, que olha, ainda assim vai conseguir cumprir essa meta, ou até que ponto isso pode, de novo, afetar a percepção de risco aqui no Brasil. De novo, o mercado já estava esperando algo assim, ou né, entende, porque, de novo, né, a gente teve essa experiência com a Dilma, entende que é meio uma prática de governos petistas, né, tentar utilizar medidas de crédito, né, direcionado a certas clientelas políticas, durante períodos pré-eleitorais, né, e do outro lado, como eu disse, né, alegando que tem uma política fiscal austera, né. O que é importante politicamente é consumo, né, consumo e despesa. Então, se você pode aumentar isso usando medidas, de novo, né, a maioria dessas medidas tem ou um subsídio que não é o governo que paga, e então, portanto, não é contabilizado no primário, ou são medidas de crédito, e algumas são contabilizadas no primário, né? Então, o relatório do BTG aponta, por exemplo, o corte do imposto de renda, né, que entrou em vigor neste ano, é alguma coisa que supostamente vai ser compensado, né, por o aumento que ocorreu de tributação, né, em faixas em faixas de pessoas que ganham mais e outras movimentações corporativas, etc. Né? Mas é alguma coisa que, pelo fato da proporção de consumo de pessoas que ganham menos é menor, até se for fiscalmente neutro. Quer dizer, eu tô cortando imposto aqui por R$ 1 e aumentando o imposto lá por R$ 1, você acaba tendo um impacto positivo sobre a demanda. Outro ponto também, Tony, para a gente também entender um pouco da sua percepção, o quanto que esse estímulo ao consumo que pode acontecer durante esse ano eleitoral pode até atrasar, talvez, um corte de juros ou até diminuir as possibilidades de corte de juros durante esse ano de 2026. Eu acho que, com certeza, uma das razões que eu acho que o corte de juros não ocorreu, e eu também não acho que vai ocorrer amanhã, é exatamente isso, né? Você tem políticas fiscais e parafiscais, né? Um termo que é muito utilizado para esse tipo de política que não impacta as contas fiscais diretamente, mas acabam tendo mais ou menos o mesmo efeito, e talvez criam passivos futuros que vão ter que ser pagos, né, vão ser englobados dentro do custo fiscal. É isso, né, medidas para fiscais. Então, esse conjunto de medidas, né,
essa política econômica onde você taxa pesadamente, então você tem uma carga tributária muito alta, mas você distribui bastante, né, para quem tem uma proporção de consumo maior, acaba superaquecendo a economia, né? E aí o resultado disso é uma inflação mais pressionada, um nível de juros médio mais alto e uma conta corrente, né, também em déficit maior e, de fato, né, alguns dados foram, acho que foi ontem que foi divulgado o dado de conta corrente para 2025 e a gente teve um déficit recorde na nossa conta corrente, apesar de, né, o Brasil estar exportando para caramba. Então, tudo isso são indícios de uma economia, né, que consistentemente opera acima do seu potencial e aí coloca, né, o Banco Central meio num corner, né? E eu acho que, como eu disse, o que está acontecendo efetivamente é um atraso no início do ciclo de queda de juros, porque você tem essas medidas, né, continuamente trabalhando contra aquilo que o Banco Central gostaria de ver, que é, de fato, uma certa desaceleração do nível da atividade econômica. Perfeito. Até aproveito para te perguntar se essas medidas de impulso econômico, de estímulo econômico, elas costumam ter um efeito duradouro ou geralmente é só meio que um impulso temporário que acontece, ainda mais em ano eleitoral? Medidas de crédito é um pouco temporário, né? Porque se eu abro uma linha de crédito e você toma esse crédito para fazer alguma coisa, né, você agora se endividou. Então tem um limite sobre sua capacidade de endividamento. Então, de uma certa maneira, eu estou roubando demanda do futuro e colocando ele no presente, porque eu poderia ter poupado dinheiro e não utilizar crédito e ter feito esse ato de consumo no futuro. Mas aí vem um governo que oferece um dinheiro barato, né? Eu antecipo esse ato de consumo, mas essa antecipação rouba na demanda futura, né? Você só está, né, se você só está realocando essa demanda temporalmente, né, do futuro para o presente, de novo, né, tudo de olho, né, todo mundo com olho na eleição, né? Então essas coisas normalmente têm esse impacto temporário. Agora, quando você, né, faz um movimento como foi feito, no imposto de renda que é permanente, aí não, aí você realmente está mudando uma coisa de uma maneira mais permanente, né? Haverá vários efeitos dessa mudança sobre, né, de novo, padrões de consumo, de poupança e de investimento, e esses devem ser mais duradouros. Perfeito. Outro ponto, falando então dessa questão aí de programas duradouros, a gente sabe que tem alguns programas que podem até ser permanentes, né? E isso, claro, pode pressionar ainda mais o orçamento no futuro, 2027, 2028, com precatórios. Como é que você enxerga também esse cenário? Quanto que isso pode comprometer já a partir do ano que vem também? Toda vez que você, né, aumenta o buraco, a pergunta é quando que esse buraco será preenchido, né? Quando que haverá de fato medidas é, para estabilizar a dinâmica fiscal. O problema da dinâmica fiscal é que as pessoas, inclusive o mercado financeiro, não conseguem precificar, né, hoje a possibilidade de uma crise em algum momento no futuro, né? Já que você não sabe exatamente quando isso vai acontecer e nem sabe com certeza que vai acontecer, você sabe que esse medo existe, mas você meio que ignora, né? E acaba subprecificando o que deveria ser o prêmio de risco adequado em função do risco fiscal. É isso que está acontecendo no Brasil nesse momento. A gente está vivendo um momento muito positivo dos mercados globais para mercados emergentes, queda do dólar, alta de commodities, né, queda de juros, então é um momento positivo. Isso acaba, né, esse é um fato concreto hoje, né, e o mercado opera em cima de fatos concretos e não tanto sobre medos futuros. Mas a gente sabe que, né, o Brasil, apesar de tudo, está ainda, né, numa trajetória fiscal insustentável e o mercado esperando, né, que talvez o novo governo, com o novo mandato, 4 anos, né, depois de ter ganho a eleição, aí tem 4 anos para a próxima eleição, que talvez haja, né, alguma mudança estrutural nessa questão fiscal. Então, existe também uma esperança, né, que o próximo governo tenha mais racionalidade intertemporal, isto é, reconhecendo que, na medida que a relação dívida PIB continua a subir
e na medida que o Banco Central não consegue entregar uma taxa de juros bem mais baixa, que acaba impactando negativamente essa trajetória, né, que alguma coisa tem que ser feito do lado fiscal para tirar a gente desse equilíbrio nocivo, né, de muita demanda, muita inflação, muitos juros e muito endividamento. Tony, ou seja, olhando para o cenário de arcabouço fiscal para os próximos anos, ele não vai funcionar. Não, ele não está funcionando, né? Porque, na verdade, o que acaba acontecendo é que você tem níveis de indexação, né, relacionados a pensões, a questão de indexar o salário mínimo ao crescimento real. Você tem, e a questão demográfica, você olha para a Previdência, você olha para gastos sociais, e o que você vê é sempre um crescimento maior do que o teto do arcabouço fiscal. Nunca houve, né, por parte do governo que aprovou esse arcabouço, que já é um arcabouço bastante liberal em termos de gastos, né, muito menos restritivo do que você tinha com o teto do gastos do governo Temer. Nunca houve uma tentativa de harmonizar o crescimento médio dessas despesas obrigatórias com o próprio arcabouço. Então, o que acaba acontecendo, pelo menos no curto prazo, são vários, né, vamos dizer, né, mecanismos para tirar gastos dessa conta de tal maneira para fingir que tá tudo sendo cumprido. Mas a gente sabe que isso acaba sendo alguma coisa limitado no tempo. Outra coisa que acaba acontecendo é que você acaba diminuindo gastos discricionários, né? Isso foi feito também durante o governo Temer, né? E a gente sabe como essa história acaba. Em algum momento o gasto discricionário fica muito reprimido. Ele tem que subir, porque você não vai parar. Tipo, você não vai fechar o Banco Central, por exemplo, né? Que o seu orçamento é um gasto discricionário, e aí você estoura o teto. Então, isso vai acontecer em algum momento, se não houver de fato, né, uma tentativa de tornar harmonioso o crescimento dos gastos obrigatórios com a regra fiscal. A expectativa seria, já para 2027, tentar deixar pelo menos mais harmonioso, independentemente de quem estivesse. Esse seria o caminho ideal diante do que a gente está acompanhando, independentemente de qual governo esteja no poder. Sim, todo mundo sabe, né? O mercado é cínico o suficiente para entender que isso não vai ser feito no ano eleitoral, né? Mas, de novo, cada governo tem uma janela de reforma no seu início, né, que pode ser aproveitada para caminhar nessa direção. Isso aconteceu, por exemplo, no governo Bolsonaro, né, onde teve a aprovação da reforma da Previdência, aconteceu no início do governo Temer, com o próprio teto de gastos. Esse governo Lula fez o contrário, né? Ele aumentou muitos gastos no início, porque ele estava alegando, né, que houve e até um certo ponto isso era verdade, né? Que teve uma repressão muito pesada dos gastos discricionários, especialmente no final do governo Bolsonaro. Só que aí eles foram muito além da conta, né? Não foi uma mera reposição de gastos, mas um aumento muito grande de gastos. E de lá para cá, né, tem tido alguma tentativa de meio que segurar o nível de gastos nesse patamar, tem um crescimento um pouquinho vegetativo, mas ainda não resolvendo a questão que, da maneira que a gente indexa gastos previdenciários e transferências sociais, eles sempre vão acabar crescendo muito mais, né, do que o limite da regra fiscal. Então, sem essa harmonização, né, um desses dias a gente vai ver o estouro da regra, o estouro mesmo, né, e não esses, né, né, esses pequenos truques de ficar jogando, né, esse gasto ou aquele gasto fora da regra obviamente o mercado sabe fazer conta e sabe calcular qual é o verdadeiro déficit primário. Muito bem, Tony Volpon, colunista do CNN Money. Obrigada, boa semana para você. Você também, tchau. Tchau.